convidar a amada igreja, para se colocar de pé, que nós estejamos orando nesta manhã, que Deus possa estar nos abençoando mais uma vez. Maravilhoso Deus, mais uma vez nós somos gratos a Ti por mais esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede, de podermos estar, Senhor, buscando a Tua presença em espírito e em verdade. Queremos, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor se faça presente aqui, Senhor, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada um de nós, Senhor, que nós possamos cada vez mais dar o nosso melhor para Ti, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso, continue conosco. Essa é a oração que te faço, no nome santo do Filho amado Jesus. Amém. Com a tua voz, o mundo inteiro veio.
eterno Pai, Pai amado, Pai bendito, Senhor, muito obrigada por estar aqui em Sua presença, aprendendo cada vez mais de Sua palavra, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, perdoa nossos pecados, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez nós queremos dar o nosso bom dia aos nossos irmãos aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo através do Facebook, que os irmãos nesta manhã, mais uma vez, sejam abençoados com a presença do nosso Deus. Quero convidar os irmãos aqui presentes, e vocês também que estão nos ouvindo, a abrirem no Salmo de número 8. Ele diz assim: a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e de crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu convido você nesta manhã a estar dedicando a sua vida, os seus bens a esse Deus, se rendendo a Ele, rendendo a esse Deus, Criador dos céus, da terra, que tem cuidado de nós, que tem olhado por nós, tem contemplado a nossa fé. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tem
pedimos a Ti, Senhor, a Tua gloriosa majestade, ó Deus, ao Teu poder, ó Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nosso Senhor, o nosso Salvador. Aceita, ó Deus, a nossa adoração, aceita, ó Deus, as nossas ofertas, ó Pai, que a Ti foram entregues, ó Deus, em gratidão, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido as necessidades das nossas famílias, Senhor, tem suprido as necessidades da Tua casa também, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que temos, ó Deus, nos rendido ao Senhor dos senhores, aquele que tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, é nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Neste momento nós vamos estar cantando um hino que ele fala sobre renovar, né? Como a gente precisa ter as nossas forças renovadas, né? E em Isaías ele vai dizer que aqueles que buscam o Senhor têm as suas forças renovadas, que voarão como águias, né? Então, olha como o nosso Deus, Ele é bondoso até nessas coisas que a gente nem espera, mas Ele está fazendo isso. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Cante este hino. Eu não sei o que você está precisando nesta manhã, qual é o renovo que você está precisando, mas eu sei que cada um de nós precisa do Senhor. E o Senhor sabe exatamente, lá no fundo, aquilo que a gente não conta para ninguém, que só Deus sabe. É Ele que vai renovar em você nesta manhã. Mas que principalmente a presença do Senhor seja renovada nas nossas vidas, todas as manhãs. Cantemos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Ah, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, Senhor. O Senhor sabe o que há dentro de cada um de nós, Senhor, que precisa ser mudado, que precisa ser renovado, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Todos os dias, Senhor, nós diremos ao Senhor, precisamos de Ti. Vem, Senhor, traz um renovo que cada um de nós está precisando, Senhor, nesta manhã. Dos que aqui estão
presente, daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Que nesta manhã a preciosa presença de Jesus traga o renovo que cada um necessita. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que podemos ter o Senhor na nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos felizes de estar na casa do Senhor, numa manhã tão bonita, né, que o Senhor nos reservou. Nós louvamos a Deus porque nós estamos vivos em primeiro lugar, e isso nós devemos a Ele, o nosso fôlego de vida, o sustento que Ele tem nos concedido. Estar vivo, ainda poder vir à casa de Deus, realmente um privilégio muito grande. Nós sabemos que vivemos um momento muito delicado em que nem todos que querem podem estar. Mas, irmãos, a presença na casa de Deus é insubstituível. Não é igual. Nós adoramos em casa, assistimos os cultos, mas realmente estar na casa de Deus é muito diferente, é muito maravilhoso. Nós louvamos a Deus porque Ele nos trouxe aqui. Nós louvamos a Deus pelas pessoas que estão nos assistindo em casa nessa manhã, que a presença do Senhor ela transborda desse lugar. E agora, com as transmissões e as gravações do culto, nós sabemos que a glória de Deus e a graça de Deus ela vai continuar se multiplicando, né? Nós não sabemos aonde vai chegar essa semente preciosa plantada através de louvores, através da explicação da palavra de Deus, mas nós cremos que o Senhor fará frutificar a sua boa semente. O que nós precisamos fazer como seus semeadores é continuar plantando. Eu queria agradecer aos irmãos da igreja, aos irmãos que não tiveram notícia. Eu estive numa licença médica, mais ou menos aí, né? Que os irmãos me concederam para uns cuidados de saúde, né? Eu passei por algumas questões. Enquanto eu estava investigando, os irmãos me procuraram e me sugeriram um período de descanso que foi muito bom para mim, porque brevemente o que eu estava apresentando eram umas dores de cabeça muito agudas, né? Eu já tinha sentido dor de cabeça, mas de acordo com aquela eu não estava sentindo. Eram dores de cabeça que estavam tirando o meu sono. Eu acordava de noite e não conseguia mais dormir, não por uma condição de coração. Meu coração estava tranquilo, mas a minha cabeça doía muito. Um olho ficava vermelho, né? Um quadro de enxaqueca clássico. E o olho ficava diminuído, vermelho, e durante todo o dia uma parte da minha cabeça ficava como se tivesse mais sensível, né? E isso me assustou porque eu nunca senti isso. Então nós procuramos, primeiro eu achei que era sinusite, procuramos um otorrino, depois fomos ao neurologista, ele pediu exame, nós levamos, e aí ele olhou os exames lá, o mapeamento, e viu realmente, né, que apesar de não ter nenhuma, graças a Deus, uma alteração mais grave, mas tinha alteração que era devido, que a primeira hipótese é que é de excesso de atividades, né, estafa, estresse, que acontece, irmãos, todo mundo, né, profissional da saúde, e eu sou profissional da saúde e lido com pessoas também na função pastoral e com funções, e apesar de não estar me sentindo sobrecarregado, meu corpo estava sentindo, né, e eu louvo a Deus pela postura da igreja, que pôde me auxiliar nesse sentido. Então, não foi prescrito nada de muito de prognóstico, mas é claro que a gente precisa rever algumas coisas, porque com o descanso que os irmãos me concederam, aí caiu 2 feriados no meu trabalho também, então eu pude descansar mesmo. Não conseguia ficar sem vir à igreja, né? Vim aqui, vi a obra, né, Lucas? Mas ia embora correndo. E cuidando de outras coisas, porque a obra do Senhor ela não pode sofrer agravo. Mas foi bom, porque essas dores elas sumiram praticamente, né? Tinham outros sintomas que em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, mas de ordem mais íntima e também ligado a essa condição de vigor, né? Mas o Senhor, irmãos, Ele é bom em todo o tempo, né? E com o que nós aprendemos? Nós precisamos aprender com isso, né? Que nós não somos de ferro, né? Não somos super-homens e super-mulheres. Nós padecemos, nós passamos por dores, a gente precisa se cuidar,
né? Assim como o pastor precisou se cuidar, talvez também você precise de cuidado. E você precisa despertar aí. Porque tem um ponto que a gente quebra que para voltar é difícil. Eu trabalho com saúde mental, irmãos. E ninguém fica numa condição, às vezes, de invalidez de um dia para o outro. É progressivo, só que a gente não se percebe. A gente não obedece os sinais que o nosso corpo e que a nossa mente estão dando. Então, eu pretendo obedecer em algumas coisas, melhorar em algumas coisas, né, zelar, né, pela alimentação, o exercício físico que coopera, mas também pela organização. Então, os irmãos vão ver que algumas coisas eu vou estar trabalhando junto com a liderança da igreja para eu também poder servir os irmãos mais tempo. Não adianta servir de todo o coração durante 5 anos, né? E depois também eu sirvo ao reino. Mesmo que eu não servir aqui, eu preciso estar útil para onde o reino precisar. Então, nós vamos trabalhar algumas coisas nesse sentido, né? A gente vai ter uma reunião, a reunião de liderança, segundo sábado, já está agendada. E nessa reunião com a liderança, nós vamos trabalhar algumas coisas mais específicas de direcionamento, né? Os irmãos, irmãos, eu não fiquei assim por causa da igreja, não. É por causa do meu modo de enfrentar as coisas. Irmãos, sempre é o nosso modo de enfrentar. Nunca é o lugar, é a gente. A maneira como a gente quer abraçar o mundo, as coisas e... A gente gosta, né, irmãos, de estar envolvido na obra. Eu realmente fico doente quando fico parado, sem poder ver os irmãos, sem poder vir aqui. Também foi uma experiência muito delicada. Mas os irmãos vão perceber alguns direcionamentos a partir disso para facilitar o fluir da igreja, né? Nós precisamos caminhar juntos e eu vou estar dividindo com os irmãos algumas coisas nesse período. De pronto, eu tive algumas percepções, né? E foi tempo de conversar com Deus, então eu pensei muita coisa com Deus que nós podemos melhorar, né? E nós vamos melhorar em nome de Jesus, como igreja. Vou estar chamando os irmãos e queria agradecer pela valentia dos irmãos. Irmãos, nós não paramos nada. Tudo que a igreja faz, a igreja continua fazendo, porque homens e mulheres de Deus se levantaram. A obra de Deus não é uma pessoa só, é um corpo, e graças a Deus essa igreja tem um corpo de obreiro valente, né, que continua lutando pela obra. Amém, irmãos? E aí eu vou estar direcionando os irmãos mais para frente. Eu só queria antecipar algo, que eu percebi que uma das coisas que estavam causando mais dificuldade, irmãos, é a dificuldade não com o que há de geral, mas às vezes com dificuldade com departamentos e ações que não caminham junto. E qual é essa dificuldade que eu estava percebendo? A gente tem uma reunião mensal e às vezes é bimestral com todos os departamentos. O que eu percebi? Que o que eu mais me desgasto são quem não está nessa reunião. Líderes que não estão juntos. Os líderes são ótimos, mas dá muito trabalho para passar a visão no momento posterior. O momento de passar a visão, o momento de passar a visão. Então, irmãos, fiquem assim, certos que a gente vai fazer questão disso. Semana que vem, sábado, segundo sábado, reunião com toda a liderança. Tem que estar. Porque aí nós vamos trabalhar tudo ali juntos. Não vai precisar de 2 horas depois, né? Em outro momento a gente está repetindo tudo. Então, assim, a gente tem muito potencial aqui na igreja. Deus tem feito grandes coisas. Olha, irmãos, nós temos avançado demais. Todo domingo aqui é visitante, Deus trazendo testemunhos, Deus tratando. Agora, pastor, nós não estamos fazendo evangelismo de rua. Não estamos, irmãos, por causa da questão da pandemia, mas nós estamos com com um recurso tecnológico. Eu peguei um relatório do Facebook, nós atingimos no último mês mais de 4.000 acessos, 4.000 pessoas. Pastor, perto da igreja tal é pouco. Mas para a nossa realidade, irmãos, olha quantas pessoas nós assistimos. Às vezes tem 30 pessoas na live, mas o vídeo fica lá. E as pessoas estão vendo. Olha só que maravilha, irmãos. Pessoas de outros estados têm contado testemunho que tem sido abençoado pela nossa igreja. Tem sido consolado. Rodou o Facebook, chegou. É amigo de alguém aqui. O irmão da igreja tem parente no Ceará. Os irmãos, parentes lá do Ceará. Está sendo edificado pelo maná de Deus que está sendo ministrado aqui pelos irmãos. Olha só, irmãos, que relevante. Como a igreja do Senhor tem avançado. E nós vamos avançar ainda mais, em nome de Jesus, porque o nosso Senhor, Ele quer expandir o seu reino, Ele conta conosco, com os devidos cuidados, mas conta conosco. Amém, irmãos? Notícias boas. Esse mês de maio nós vamos trabalhar o mês da família. Então,
Nós vamos trabalhar as famílias que vivem em intimidade com Deus. Então, os cultos, algumas propostas serão pensadas nesse momento e nós vamos estar divulgando isso. Nós criamos um grupo para trabalhar uma campanha de oração específica pela família. Então, se você não está no grupo ainda, você pode mandar uma mensagem para mim ou para algum líder que ele vai te mandar o convite para você entrar no grupo. Aí, todo dia, a gente posta lá um motivo de oração. E aí nós vamos orar pelas nossas famílias. Como, irmãos, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos irmãos precisam da nossa cobertura espiritual. A gente não sabe o que está sendo movido na vida dos nossos familiares quando nós decidimos interceder, dobrar os nossos joelhos e orar por eles. Às vezes eu falo com Deus, né? A gente fica num desespero muito grande para proteger os nossos filhos. Eu tenho isso com os filhos e com os liderados, né? Às vezes eu lembro de alguns dos irmãos e falo, Senhor, falo com Deus, o que eu posso fazer por fulano? Fulano tem sido tão bênção, é tão bom, esse fulano tem passado por tanta luta. Aí eu quero fazer, eu quero visitar, eu quero pegar o irmão, colocar nas minhas costas, e às vezes Deus fala assim, para. Você vai orar por ele. Você vai colocar o seu joelho diante de mim e colocar essa vida. Você vai cobrir espiritualmente. Então, irmãos, olha só. Que coisa de Deus. Então, o seu esposo, os seus filhos, seus irmãos, seus amigos precisam ser cobertos de oração. Mas agora nós vamos orar pelo mesmo motivo. Pensa Deus olhando dos céus e todo mundo fazendo o mesmo pedido. Senhor, eu coloco meus filhos diante de Ti, porque eu sei que o Senhor guarda. Com certeza o Senhor vai se agradar. Outra notícia boa. A partir desse domingo, nós vamos retornar com as atividades presenciais dos departamentos. Nós fizemos uma reunião na terça-feira que passou. Então, o que nós entendemos? Que diante do decreto municipal, diante das condições que nós conseguimos oferecer de distanciamento, de oferta de álcool em gel, de aferir temperatura, né, de um ambiente que é arejado, os departamentos poderão voltar presencialmente. Então, a gente estava sentindo muita falta, né, da EBD. Então, a partir do domingo que vem, tem EBD. Né? Então, o culto que hoje é 9 horas, semana que vem vai ser 10h30, porque 9 horas tem a EBD. E aí as atividades de adolescente, de jovens, a MCM está retornando amanhã com atividade presencial, mas a gente vai transmitir também porque entendeu que o alcance é tremendo. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos avançar. Vamos manter os cuidados, a gente não vai relaxar nos cuidados. Vamos usar máscara, vamos passar álcool em gel nas nossas mãos, né? Mas vamos, em nome de Jesus, avançar, porque o reino precisa de nós e o mundo precisa de uma palavra de esperança. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. Marcos 14, 12. E aí os pregadores também fiquem atentos, porque tem um desafio a mais de conjugar as aplicações com o tema família. Que Deus abençoe e conceda graça aos irmãos. E conceda a mim também primeiro, que com certeza preciso mais que os irmãos. Vamos lá, irmãos? Os irmãos que puderem se colocar de pé, que estão aqui no templo. Marcos 14, a partir do versículo 12. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa.
Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe uns após outros: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como este está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora lhe não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoou e partiu e deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou Jesus o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos os beberam dele. Então lhe disse: isso é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela tua presença. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é incomparável. Nós somos extremamente dependentes do Senhor e lhe pedimos, ó Deus, fala conosco nessa manhã mais uma vez. Nós precisamos do Senhor, nós, ó Pai, precisamos das suas palavras, nós precisamos do seu cuidado, nós precisamos do seu direcionamento e clamamos nessa manhã, fala conosco. Nós estamos alegres de estar na tua casa, alegres de participar da tua mesa. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos abençoa enquanto nós te buscamos. O Senhor trabalha por nós enquanto nós te buscamos. Eu creio que enquanto a tua palavra é ministrada, grandes coisas o Senhor pode fazer. Que enquanto nós falamos do teu reino, da tua palavra, o Senhor ministra cura, o Senhor ministra provisão. Nós clamamos nessa manhã, Pai, pelas nossas famílias. Nós entregamos nossos filhos diante do Senhor. Só o Senhor pode proteger de uma maneira como nós não podemos. Estende a sua mão nas áreas que nós não alcançamos. Em nome de Jesus, nós podemos prover alimento, mas, Senhor, o coração dos nossos filhos só pode ser preenchido pelo Senhor. Nós clamamos nessa manhã que o Senhor encha o coração dos nossos filhos da tua presença. Eu clamo ao Senhor nessa hora, não só pelos nossos filhos que estão na tua casa, mas sobre esses também. Ministra da tua graça, enche o coração deles de uma sede pelo Senhor, de uma fome pela tua palavra, mas, Senhor, pelos nossos filhos, porque os filhos dos nossos irmãos também são nossos, nós também nos importamos. E se, Pai, os filhos dos nossos irmãos que estão afastados nessa hora, que não estão, ó Deus, se importando com a tua presença, com o teu reino, nós clamamos, ó Deus, Deus que resgata, Deus que busca, Deus que traz de volta a vida, visita o filho dos nossos irmãos, leva salvação à casa de cada filho teu, Pai, que tem orado, que tem chorado, que tem gemido. Nós cremos que ainda hoje é dia de salvação. Deus, nós não podemos arrastar as pessoas, mas ao teu Espírito que convence. Senhor, promove uma sede desesperadora no coração dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos cônjuges, para que te busquem de todo o coração. Em nome de Jesus, Pai, aumenta cada dia o nosso amor ao Senhor, nosso amor à tua palavra, o nosso amor à tua obra, o nosso amor a Deus, a figura do teu Filho Jesus. É isso que nós colocamos diante de ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Sim. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse texto é conhecido. E é muito bom falar sobre textos conhecidos, porque a gente já parte de alguns pressupostos. Tem muitas coisas que você, certamente, já aprendeu com esse texto. E nós cremos que o nosso Deus é um Deus da multiplicação. E hoje Ele multiplica conhecimento sobre nós. O Senhor estava se despedindo. O ministério de Jesus terreno estava terminando, mas uma nova era se aproximava. A maravilha prometida durante todo o Antigo Testamento iria acontecer. O Senhor Jesus havia de se entregar pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Até então, nós temos falado toda ceia sobre isso, que os judeus celebravam a Páscoa, que era a comemoração pela libertação do povo de Israel. No entanto, amados, o Senhor começa a instituir uma nova celebração. O Senhor institui a sua ceia. Ele chama os seus discípulos, ele chama os seus
chegados. Ele chama aqueles que caminhavam com ele. E lhes derrama um ensinamento que não era só para os 12, mas um ensinamento geral, que era um mandamento, uma ordenança para todos aqueles que viessem crer no seu nome. E daquele momento em que ele iria se entregar, e até o momento em que ele vai voltar, agora nós não celebraríamos mais a ceia. Não celebramos mais a Páscoa, celebraríamos a ceia do Senhor. E, amados irmãos, que momento especial. E quando eu trabalhava a mensagem, eu pensava assim, nossa, mas nós vamos trabalhar o mês da família também, é possível trabalhar a família na ceia do Senhor? E aí veio outros textos no meu coração, me veio a referência até da Páscoa e da libertação do povo de Israel, quando os umbrais das portas eram pintados. Mas ao pesquisar a palavra, ao buscar no Senhor, veio esse texto. E eu percebo, irmãos, um comportamento muito familiar de Jesus com seus discípulos. E eu consigo enxergar nesse texto muitos ensinamentos que Jesus compartilhou com seus discípulos naquele dia e que servem para a nossa vida, para a condução da nossa casa, para a condução da nossa família. Irmãos, os discípulos de Jesus, eles seguiam aquilo que era para seguir. Os discípulos de Jesus estavam prestes a celebrar a Páscoa e eles estavam, irmãos, inquietos, porque eles ainda não sabiam aonde haviam de celebrar, ainda não havia um lugar. Eles olham para Jesus, o ministério de Jesus e seus discípulos era um ministério itinerante. Não havia a igreja de Jesus, um templo com uma placa que Jesus voltava todo domingo no mesmo lugar. O Senhor Jesus estava expandindo o seu evangelho sobre a terra. E ele ia para Galiléia, ele ia para Cafarnaum. Não é isso, irmãos? E os discípulos de Jesus estavam atentos que algo precisaria ser feito. Eles estavam, irmãos, conscientes que havia uma necessidade. Uma necessidade de se fazer a vontade de Deus. E o primeiro ponto dessa noite tem a ver com isso. Nós precisamos ter a habilidade, ter a prontidão de reconhecer a necessidade de estar fazendo a vontade do Pai. Nós nunca vamos estar íntimos de Deus se nós não fazemos a vontade de Deus. A vontade de Deus até aquele momento era a celebração da Páscoa tradicional. Não uma Páscoa como nós temos hoje, mas uma Páscoa que cada um reuniu seus alimentos e fazer referência à libertação do povo de Israel. Você tem conseguido perceber as necessidades da sua família? Você tem percebido diante de Deus quais são as suas necessidades como esposo, como esposa, como filho, como mãe, como pai? Você tem conseguido perceber quais são as suas necessidades diante de Jesus? Porque, irmãos, se nós já estivéssemos plenos, o Senhor já poderia nos levar perfeitos. Nós nem precisaríamos da obra redentora. Mas há necessidades, amados, dentro do nosso coração em primeiro lugar, e também no seio da nossa família. Irmãos, nós precisamos de perdão do Senhor. Nós precisamos de restauração do Senhor. Nós precisamos da santificação que vem dos céus. Nós precisamos, amados, porque a gente tem uma habilidade muito grande de se perder no nosso coração pecaminoso. A gente se perde nas coisas simples. Simples. Nós estabelecemos objetivos simples que nós não conseguimos avançar neles e focar neles. Dieta, tá levando a dieta dessa madrugada. Eu não sei se os irmãos que pregam também são assim. Eu vou dormir e a mensagem fica aqui, ó. Eu estava pensando, não, vou fazer dieta. Você fez a dieta o dia todinho, levantou biscoitinho de sal. Nem na dieta, nem manteiga pode passar. Biscoitinho de sal, creme de ricota. Estão ligados, irmãos? Gosto quase nenhum. Chazinho, nem café você tomou. No almoço, colherzinha de arroz, colherzinha de feijão, alface, frango grelhado. Olha, tinha outras opções no cardápio, mas você escolheu o frango grelhado.
De tarde você comeu uma tapioquinha sem graça. Nem queijo prato você pôde colocar ali dentro. Aí chega de noite, cara, você está indo para casa. O luminário da casa de bolo, ó. Delícias de não sei o quê. Delícias de não sei o que lá. E você encosta o carro. E você passa e leva um bolo recheado. Leva um bolo molhado. Meu Deus. Objetivo simples, a gente se perde. Quer ver como a gente se perde? Ó, financeiro, não, esse mês eu vou economizar. Eu não compro uma peça de roupa. Olha, nem lanchar eu vou. Olha, eu vou esse mês, eu não vou nem olhar a Amazon, não vou comprar livro nenhum. Meu irmão, quando chega na metade do mês, rapaz, você teve um dia só basta você ter um dia difícil. Você está andando pelo calçadão, seu olho bate naquela peça ali, ó. Na blusa que você sempre quis, mas só descobriu naquela hora quando viu na vitrine. Saber? Eu mereço. Eu mereço um mimo. Eu mereço um presente. Brau, passo cartão, tiro o dinheiro do bolso. A gente se perde nas coisas simples. Você fala, olha, a partir de hoje, não brigo mais com a minha mulher por causa disso aqui. Não brigo mais com meu marido por causa disso aqui. Não, olha, isso aqui não vai me aborrecer mais. Passa 3 dias, irmãos, o marido repete o ato e você, Porque a gente é falha, a gente é limitado. E a gente tem necessidades para serem colocadas diante do Senhor. E aí, irmãos, a questão é, nós temos conseguido reconhecer quais são as necessidades, as coisas que nós precisamos de mudar diante do Senhor, os hábitos que nós precisamos interromper. Amados irmãos, as condutas que precisam ser desfeitas. Os discípulos estavam entendendo que tinha uma necessidade, e eles levam essa necessidade até o Senhor Jesus. E, irmãos, a coisa mais maravilhosa é porque quando nós vemos o Senhor Jesus recebendo ali o questionamento dos seus discípulos, nós vemos que o Senhor Jesus já tinha a solução. Você percebe isso no texto, como é maravilhoso? Olha, vocês vão sair, pega 2, que nós vamos falar sobre isso, e ele envia aqueles 2 e fala, vocês vão sair aqui na cidade. Vocês vão ver um homem que está carregando um cântaro na cabeça. Ele vai entrar numa casa, e quando entrar na casa, vocês vão falar isso. E lá vai ter um aposento mobiliado, e lá eu vou celebrar a minha ceia, e lá nós vamos partir do pão. Jesus já sabia de tudo. Agora, irmãos, pensa na insanidade que é num pensamento natural. Pensa na insanidade que é isso, irmãos, no pensamento racional. Sair? Parar um cara que eu não conheço? Nossa, não vai dar certo. O Senhor Jesus, amados, é o segundo ponto dessa manhã. Ele tem a solução para todos os nossos problemas, para todos os nossos questionamentos, para todas as nossas necessidades. O Senhor Jesus tem solução para o nosso pecado. Ele tem perdão. Ele tem cura para os nossos pecados. Ele tem o poder de submeter debaixo dos seus pés as coisas que são impossíveis para nós. Você consegue captar? E Ele sabe o que nós temos que fazer. Ele sabe as ações que nós precisamos tomar de uma maneira muito clara. A segunda questão é se nós temos levado essas necessidades a Jesus. E se nós estamos sensíveis a escutar a sua voz. E se nós estamos, irmãos, dispostos a obedecer o seu mandato. Como que é ilógico as coisas de Deus. Esses dias eu parei na farmácia, aqui no João 23. Essas semanas foram semanas especiais de algumas coisas com Deus. Mas dentre elas. E quando eu parei o carro, tinha um outro carro do lado e tinha um cara de moto após o carro. E o cara de moto, ele estava parado de uma maneira... Ele não estava parado como quem entrou. Ele estava parado como quem ia sair. E quando ele me viu, ele ficou abaixado assim, meio que se escondendo no outro carro. E puxou o telefone. Aí, esse exemplo não é o
ponto forte em mim, porque vocês vão saber o que aconteceu. De repente, esse cara que estava do lado aqui, do carro que estava escondido, eu vi que ele estava percebendo o que estava acontecendo. Entrei na farmácia, fui perguntar se tinha um remédio, e o cara continuava me olhando de uma maneira muito estranha, irmãos. Meio escondido, era estranho. O cara que estava do lado, que ia sair com o carro, não saiu. Ele fez um negócio lá, deu partida umas 2 vezes, desligava o carro. Deu partida, desligava o carro. Ele saiu do carro e se aproximou de mim. E aquele homem falou assim, senhor, eu posso orar por você? E antes que eu respondesse, ele já estava orando. Ele falou, Senhor, livra esse homem de todo mal, de todo assalto, de toda violência. Amados, o que eu tinha percebido, aquele cara do lado também tinha percebido, mas aquele cara não era um cara comum. Aquele cara era um homem de Deus, cara. Um homem de Deus sensível à voz de Deus, que travou ali junto com a minha família, até que o cara de moto fosse embora. O cara foi embora, ele falou assim, olha meu irmão, se você tiver um outro lugar, um outro caminho para fazer. Eu fiquei imaginando assim, a sensibilidade desse cara. Porque, Israel, é algo natural? Pastor, é algo natural? Não. Ele veio interceder comigo, alguém que ele não conhecia, alguém que poderia não aceitar a sua ação, mas aquele homem teve uma sensibilidade, numa atitude de proteção. Amados irmãos, às vezes nós não conseguimos ter discernimento do que o Espírito está tratando conosco. Sabe, muda de lugar, faz assim, faça assado. Não vai para tal lugar, não fecha tal negócio. Não fala tal coisa, agora é hora de calar. Mas a gente às vezes quer seguir o nosso coração, enquanto o Senhor tem a solução nas suas mãos. Mas só vamos escutar a solução nas suas mãos diante da sensibilidade do nosso coração e da disposição de obedecer ao Senhor. E o Senhor está tratando conosco. Às vezes a gente quer uma teofania, mas o Senhor está tratando conosco, dando paz ao nosso coração em algumas coisas sim, em algumas coisas não. Não tem lógica, mas Deus está tratando conosco. Sabe uma outra coisa que eu acho interessante nesse texto, amados? Quantos discípulos eram? 12. Estava todo mundo aqui. Quantos discípulos o Senhor manda procurar a casa? 2. Enquanto eu mergulhava aqui na palavra e preparava aqui o que eu ia trazer para os irmãos, eu me senti ministrado por Deus sobre a maneira como Deus age no seio da nossa família. A realidade que os 12 iriam viver. Os 12 iam sentar na mesa, mas o envio foi de 2. 2 precisaram ter mais coragem. 2 precisaram sair da zona de conforto. 2 precisaram se mobilizar. E o que eu aprendo com isso, amados? É que às vezes na nossa família nós estamos sozinhos. Nós somos os representantes de Jesus. Tem a bênção que é a gente que vai buscar pela nossa família. E às vezes, irmãos, isso é muito pesado. Você pensa, só eu que oro pela minha família, só eu que chamo minha família para ir para a igreja, só eu que lembro de fazer o culto doméstico, só eu que estou me ajoelhando, só eu que tenho compromisso com Deus. Mas quem sabe você não é esses 2 que está sendo colocado à frente para que a mesa da tua casa toda seja cheia, para que todo mundo da sua casa possa sentar à mesa no Senhor, da comunhão, do partir do pão, da graça e da glória da cruz do Calvário. Às vezes você é esse 2, os 2 se desgastaram mais, todo mundo ficou lá, num lugar cômodo, mas os 2 saíram, falaram com um cara desconhecido. Você já teve que pedir para entrar na casa de outra pessoa? Você já teve que pedir auxílio para outra pessoa de ficar na casa dela? Irmãos, pensando como é que esses discípulos devem ter se sentido. Mas, irmãos, a vergonha que era deles trouxe honra a todos os discípulos. Então continue obedecendo ao Senhor Jesus. Se é você quem o Senhor levantou na tua casa, continue orando. Se é você que o Senhor levantou na tua casa, continue intercedendo.
Se é você que Deus tem levantado para buscar, para levantar e mostrar para a sua casa que existe um Deus que cuida de você, que cuida de vocês, e que pode fazer algo extraordinário, continue na posição que Deus te colocou. E isso, irmãos, acontece muito. Às vezes em família que ela é mista, em que só um dos membros ou uma parte é cristã. Mas, irmãos, às vezes nos nossos lares, em que todo mundo é crente. Às vezes é você que vai impor as suas mãos sobre a sua esposa, crente. E às vezes é ela que vai impor as mãos sobre você. Porque Deus faz assim, Ele levanta um. Tem hora que quem está do seu lado não vai ter força, teus filhos não vão ter força. E você vai precisar levantar a mão sobre eles, orar, incentivar a eles a buscar a face de Deus. Tem hora que os seus pais vão precisar que você olhe para eles e diga: pai, creia, confie, Deus está no controle. Irmãos, lá em casa, amados, e é importante que os irmãos saibam que eu não tenho pretensão de parecer um super-homem. Nenhum pastor é super perfeito, nenhuma família pastoral é perfeita. Irmãos, quantas vezes é eu que estendo a mão sobre a Camila e quantas vezes é ela que estende a mão sobre mim? Vambora! O que houve, meu filho? Ela sabe da minha rotina, sabe que o meu prazer é vir à casa de Deus, preparar as coisas de Deus, pensar nos projetos de Deus. Se ela me vê muito deitada, ela fala: o que está acontecendo? Levanta, meu filho, para fazer a diferença, que Deus precisa de nós. E às vezes eu pego: bora, Camila, vamos orar aqui, vamos pensar um projeto juntos. E a gente não pode reclamar disso. Isso é uma honra você conduzir o seu cônjuge. É uma honra você conduzir os seus filhos. É uma honra você lembrar o seu pai que existe um Deus que está cuidando dele, por mais que ele não esteja vendo nesse momento. Aceite o chamado de Deus para fazer aquilo que Ele quer para você. Porque Deus, e isso tem a ver com o próximo ponto, Ele tem tratos que são conosco. Só que nós temos dificuldade de suportar isso. Estava tudo muito bom. Eles vão lá na casa, o cenáculo mobiliado. O cara abre a porta para que Jesus pudesse celebrar a ceia ali. Eles estão partindo pão. O clima estava ótimo. Mas o Senhor olha no meio deles, levanta a cabeça e diz assim: olha, Jesus quebra o clima, irmãos. Fala assim: olha, daqui, desse ambiente tão harmonioso, um vai se levantar e vai me trair. Nossa, o Senhor Jesus pega um momento de confraternização, comunhão, para ser um momento de correção, para ser um momento de pontuação. Irmãos, esse é um dos textos que eu mais amo na palavra do Senhor. Porque quando o Senhor diz: um que está dentre vós me trairá, irmãos, eles não começam. E João? O João não começa e olha para o Pedro. O Pedro não olha para o João. O João não olha para o Tiago. Eles começam a se perguntar: sou eu? João pergunta: será que sou eu que vou trair? Pedro pergunta: será que sou eu? Tiago pergunta: será que sou eu? Nós precisamos, irmãos, estar dispostos a, em primeiro lugar, na relação com o nosso Deus, aceitar o confronto que vem dos céus. Aí nós abrimos a palavra aqui, o pastor abre, o seminarista abre, os irmãos abrem. E às vezes a gente lembra de outra pessoa. Ah, se fulano tivesse aqui. Ah, essa mensagem aí, não é para mim. Quando na verdade, quando a palavra de Deus é aberta, nós devemos perguntar: será que é para mim? Se a palavra de Deus está tratando, olha, existe o problema da falta de fé, o que nós deveríamos pensar? Será que está faltando fé no meu coração? A palavra de Deus vem aqui e diz: olha, nós precisamos tratar o orgulho de dentro do nosso coração e ser mais humildes. A postura de um servo de Jesus deve ser: será que Deus está tratando o meu orgulho? Os discípulos de Jesus fazem isso. Eles perguntam: será que sou eu? Irmãos, isso nos ensina que nós devemos estar abertos para o confronto, aberto para ser advertido. Esses dias um amigão meu, ele colocou no Instagram dele um negócio muito legal. Ele estava vindo aqui, estava indo para a igreja, eu acho, e ele parou de frente a uma loja, não sei se era uma proposta de marketing.
mas estava escrito assim, cimento, tantos reais. Só que o cimento não estava com C, o cimento estava com S. E aí ele parou o carro, filmou e foi falando. E ele falou algo muito legal. Ele falou assim, olha, esse dono da loja de material de construção, ele não precisa de um professor de português. Ele não precisa de uma nova equipe de marketing. Ele precisa de um amigo. Ele precisa de alguém que seja próximo o suficiente para dizer que ele está errado. Para dizer que cimento é com C. E, amados irmãos, como que nós estamos ficando carentes disso? Porque a gente está ficando muito milindrado, sabe qual é? A gente fica com muito medo de falar as coisas com a pessoa, porque qualquer coisa, você pode ofender a pessoa profundamente. É amigo seu, é familiar seu. Um pai tem a obrigação de dizer para o seu filho aonde ele está errando. Filho, não é assim que você faz, esse caminho vai ser muito tortuoso. Mas nós não queremos ficar mal com nossos filhos. A gente está vendo às vezes o nosso cônjuge andando por um caminho muito difícil. Fala assim, em vez de você se levantar, mas a gente fica com medo. Cônjuges não são competidores, não são adversários. Quando um cônjuge sinaliza uma coisa para o outro, é porque quer ver a melhora. A gente está querendo proteger. Amém, irmãos? Há a postura de quem tem a coragem de falar e há a humildade de quem precisa escutar. Os discípulos de Jesus se perguntam, será que sou eu? O Senhor Jesus não se acovarda, mas se reafirma que um dos 12 era os que o trairia e era o que metia a mão no prato com ele. E aí a gente já vai fazer um recorte indo para a ceia do Senhor. Porque nós vemos uma característica muito forte do caráter de Jesus, que se nós trazemos essa característica para a nossa vida, para a nossa família, a nossa história pode mudar. O Senhor Jesus sabia dos erros de Judas. O Senhor sabia que ele havia de o trair. Mas o Senhor Jesus demonstra misericórdia, paciência e longanimidade. Amém? O perfeito estava na mesa e se permite sentar com o imperfeito. Com os imperfeitos, mas em especial alguém que faria muito mal para ele. Nós temos muita dificuldade de viver um cenário de perdão dentro da nossa casa. Um cenário de paciência dentro da nossa casa. Às vezes, o lugar que nós somos mais impacientes, irmãos, é o nosso lar. Às vezes, quem ouve as nossas palavras mais duras são os nossos filhos. É a nossa esposa, é o nosso... Às vezes, irmãos, nós falamos com os nossos de uma maneira como nós não falamos com ninguém. O nosso colega de trabalho esquece de algo e a gente fala, não, tá tranquilo, pô, na próxima você acerta. Mas quando o nosso filho, o nosso cônjuge esquece de algo, pô, cara, nunca lembra? Pô, parece que te escorraça, tu mata. Rapaz, um vizinho vem, suja a sua calçada e você, pô, tá tranquilão, depois eu jogo uma água aqui. Pô, mas quando vem seu filho, faz, cara. Você destrói ele. Destrói o marido, destrói a mulher. Mas o Senhor Jesus, na sua mesa, tinha amor, tinha, irmãos, tinha misericórdia. E não era um mau passageiro. Irmãos, se a gente consegue viver isso dentro da nossa casa, a nossa casa vai ser um estouro da presença de Deus. Porque Ele que revela as más intenções. É Ele que revela no seu julgamento os maus e os bons. É Ele quem traz a sua justiça sobre nós. Não, a nossa justiça não é semeada na força da nossa raiva, do nosso ódio, mas a nossa justiça advém do Senhor, inclusive dentro da nossa casa. E nessa manhã nós podemos obedecer ao Senhor. E ser famílias que têm o caráter de Jesus. Porque com o caráter de Jesus, nós somos famílias íntimas de Deus. Porque no caráter de Jesus, seguindo o caráter de Jesus, a nossa família vem à mesa de Deus. O texto segue e o Senhor começa a fazer uma reflexão ainda mais profunda.
O Senhor parte o pão e traz um novo significado para o pão. Ele pega, amados irmãos, o cálice e ele dá um novo sentido para o cálice. Quando nós, irmãos, vivemos o caráter de Jesus, a ação de Jesus vem sobre nós e vem sobre nós. Hoje o Senhor nos chama à mesa da comunhão, a mesa da comunhão familiar, a mesa da comunhão com Deus. Não existe comunhão com Deus sem comunhão familiar. Eu não posso dizer que eu amo ao Senhor se eu não amo as minhas filhas e a minha esposa. Eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meus irmãos. Se eu vivo uma relação de ódio com meus irmãos, eu vivo uma relação de ódio com Deus. E Deus não me escuta. Mas hoje o Senhor nos chama à sua mesa para sermos renovados, porque nós temos necessidade. Queria chamar a equipe de cântico e os irmãos que vão nos ajudar na ceia do Senhor. Porque o texto dessa manhã, a gente começou vendo que os discípulos de Jesus, eles perceberam que tinha uma necessidade, precisavam celebrar a Páscoa. E hoje nós temos uma necessidade, que é celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, mais do que um momento de correção, é um momento de comunhão com Cristo e com sua obra salvífica, de comunhão com Cristo e com a sua obra regeneradora. A ceia não nos faz mais perfeitos, entenda isso. A ceia lembra justamente que somos imperfeitos, mas somos cobertos pelo sangue de Jesus, lavados. Então, nessa manhã, o que nós sabemos sobre a ceia? Que é o memorial. Nós sabemos que nós fazemos referência à morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e que participam, quem está em comunhão com Ele, comunhão com a sua igreja, membros batizados de igreja. Sabemos disso. O que nós precisamos, irmãos, reafirmar no nosso coração é que nós não somos habilitados pelas nossas obras, somos habilitados pelo sangue de Jesus. Eu não sei se você, como eu, passou uma vida entendendo errado. Entendendo que se eu briguei de manhã, se eu tive algum problema durante a semana, eu não posso participar da ceia do Senhor. Irmãos, o que nos habilita a participar da ceia do Senhor é o perdão de Jesus. Então nós vamos orar nesse momento e vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Porque mesmo nos dias que nós não brigamos ou não falamos nada com ninguém, ou tivemos uma semana ótima, mesmo assim, pelas nossas ações, nós somos indignos de participar da mesa do Senhor. Então nós vamos fazer esse momento, um momento de reconciliação com Deus, conexão com o Senhor, de revisão de relacionamento com os nossos próximos. O Evangelho de Cristo, ele vem para mudar o nosso interior. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. O Senhor é perfeito. Perdoa nossos pecados, ó Pai. Se há uma necessidade que nós temos nessa manhã, é a necessidade de perdão. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Faz o nosso coração, mais uma vez, mais alvo que a neve, ó Pai. Lavados e remidos pelo Teu sangue, derramado na cruz do Calvário. Sê conosco, ó Deus. Que possamos fazer valer o seu sacrifício todos os dias. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Enquanto nós servimos os elementos, vamos cantar uma canção. E quando a canção começar, os irmãos podem servir a igreja. Amém?
irmãos podem servir os irmãos do louvor. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Algum irmão na congregação deixou de ser servido? Está orando, agradecendo a Deus pelos dois elementos, pelo pão, né, e pelo suco de uva que faz menção aqui ao sangue de Cristo. Irmãos, o primeiro elemento, pão, faz referência ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi humilhado por nossa razão. Nós sempre fazemos referência a isso, que as ofensas que foram colocadas sobre Jesus são as nossas ofensas. Nós temos tudo a ver com o que fizeram com Jesus. Ele sofreu no nosso lugar. E porque ele sofreu a desonra, e porque ele sofreu as feridas no seu corpo, nós somos sarados, nós somos limpos. Nós agradecemos na oração do irmão João pelo corpo do Senhor Jesus. E agora nós vamos fazer parte, lembrando que um dia ele se entregou por nós. Façamos todos, irmãos. Irmãos, aqui o segundo elemento, o suco de uva. Nós fazemos referência ao sangue de Jesus que foi derramado no nosso lugar. E o sangue de Jesus, nós cremos, havia até uma canção, né, que nós cantávamos, do poder que há no sangue de Jesus, que nos purifica, que nos santifica, sangue puro. Um sangue que nenhum outro ser teve, tão puro como o dele. E agora nós fazemos menção a esse elemento, fazendo também menção ao efeito que ele tem de trazer comunhão com o nosso Deus. Hoje nós podemos orar, falar com Deus, porque um dia o sangue de Cristo foi derramado. Nós temos comunhão, então, com Deus e temos também comunhão
com os nossos irmãos, pelo sangue de Jesus, no poder do sangue de Jesus. Façamos todos, irmãos, segundo elemento. Enquanto os irmãos recolhem os cálices, nós cantaremos mais uma vez as duas últimas. Louvado seja Deus. Irmã Esther, vem cá, irmã Esther. Pedir a irmã Esther para estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que nós vivemos aqui nessa manhã. E logo mais estaremos aqui. Se você não puder estar aqui presencialmente, assista a celebração. Louve ao Senhor conosco, né? A palavra vai ser ministrada, as crianças vão se apresentar. Eu creio que o Senhor opera no meio de todas essas coisas. A irmã Esther vai orar, logo depois nós estamos encerrados. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada um que aqui está, pela ceia, Senhor. Te agradeço, ó Deus, porque permitiste que nós pudéssemos fazer isso hoje. Obrigada, Deus. Te peço, ó Deus, que abençoe a cada um, Senhor, que aqui está. Que logo mais, Senhor, possamos voltar com alegria no coração para Te adorar. Sempre Te adorar, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe os irmãos. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados.